Então, gente, muito bom dia. Prazer estar aqui com todos. A gente está fazendo parte desse projeto, então uma super satisfação de estar sendo parte desse primeiro seminário. Eu sou Vinícius, sou médico de família, estou compondo a coordenação da residência médica aqui em Campo Grande, no Laboratório de Inovação da PS. Eu divido essa coordenação com o Círio e com a Letícia. E hoje fui chamado para falar um pouquinho sobre a formação médica dos nossos residentes aqui em Campo Grande, né? Então, legal, vamos lá. Só fazendo um primeiro panorama, uma retomada de como estava desenhada essa abordagem da atenção primária previamente, antes do início do nosso projeto aqui. Então, o que a gente via na rede de Campo Grande era super raro, né, especialistas mesmo, focais, médicos de família, assumindo as equipes da estratégia de saúde da família, né? No início foi uma dificuldade para a gente, até porque mesmo no CRM aqui do Mato Grosso do Sul, a gente não conseguia ter acesso aos titulados com uma certa frequência, mesmo os egressos da residência previamente, ou seja, que já eram especializados, não faziam registro do título. Isso dificultou para a gente um pouco no momento de contactar potenciais preceptores, etc., e dar início à residência. A gente vai falar disso um pouquinho mais à frente. As unidades ainda funcionavam no modelo antigo, né? Então, sem a necessidade da adscrição, né? Ou o vínculo do paciente com as equipes, de modo que postos mais centrais, como Tiradentes, Copa Vila, Moreninha, eram bem mais acessados, eram referência para uma população muito maior do que a que posteriormente ficou adscrita ao seu território, o que gerava uma sobrecarga notória. Assim. Além disso, o modelo era antigo, prévio à estratégia, né? Era o uso de um clínico, um gineco, um pediatra para dar conta daquela população assistida, e isso gerava impacto, obviamente, da integralidade. Daqui, esses próximos tópicos, vou falar especificamente desses princípios aí que são tão prezados pela gente. Solicitações e regulação, como eram feitas à época. Regulação total centralizada, né? As solicitações eram feitas de maneira indireta, o médico solicitava, o paciente levava até o administrativo para fazer essa transcrição, e isso impedia, por exemplo, uma coordenação do cuidado adequada, né? Algo que é ponto-chave da atividade do médico de família, a gente não conseguia acessar antes por conta de esse pedido se perder frequentemente. Um histórico de cadastro deficitário, como o professor Luiz Felipe ainda agora comentou, então isso impactava diretamente no acesso, né? Então, pacientes que deveriam ser adscritos àquela unidade, por não ter cadastro, às vezes não conseguiam o seu cuidado. Em compensação, pacientes que moravam do outro lado da cidade buscavam atendimento ali, tinham um cadastro e tal, e conseguiam acessar. E, por fim, uma rotatividade de profissionais, que mesmo isso é algo interessante, mesmo com os concursos aqui, frequentemente eram médicos jovens ou recém-formados, e entravam na estratégia e não faziam segmento, não davam sequência nesse cuidado, de modo que se perdia a longitudinalidade. Esse era o panorama prévio. E aí a gente, efetivamente, traz uma proposta, né, junto do Laboratório de Inovação, essa parceria com o município e a Fiocruz, e para esse problema, uma solução. A proposta que a gente trouxe foi, primeiro de tudo, um redesenho da residência médica que já existia aqui. Em sequência a isso, um aumento do número de vagas e certeza de ocupação das mesmas. A gente vai tratar disso tudo um pouquinho mais à frente. Existe uma vacância muito grande de vagas de residência no país. É algo que acontece frequentemente. Especificamente em medicina de família, a gente vê uma vacância enorme. E aí algo era necessário para fixar e estimular esses residentes a fecharem conosco. Depois disso, uma qualificação com aumento da resolutividade dos médicos da estratégia de saúde da família, lembrando que a estratégia de saúde da família é porta de acesso, onde pelo menos 80% dos problemas daqueles usuários, daquela população, devem ser resolvidos. Então,
uma rede pouco resolutiva não consegue organizar o cuidado. Um modelo efetivo de estratégia de saúde da família, com uma equipe formada, com um território adscrito e uma rede organizada pela atenção primária, né? Em que possa, como porta de entrada, determinar quando acessar o nível secundário e terciário, fazer uma coordenação do cuidado, ter esse paciente acompanhado adequadamente. E, por fim, a fixação dos profissionais. Tornar a rede atrativa, adequada para que esse profissional se fixe e faça um trabalho longevo. Legal. E como a gente tem executado isso? Primeira coisa foi a determinação desse convênio da Secretaria Municipal de Saúde com a Fiocruz. Muitos residentes hoje trazem para a gente que a Fiocruz trouxe confiança, trouxe atrativo para que eles fizessem a residência. Né? Foi um embasamento, um peso na hora da decisão. Isso a gente tem notado desde o início da residência. Complementação da bolsa é uma política de atração e de fixação que tem funcionado em outros locais e com a complementação que a gente tem feito aqui, nós conseguimos ter uma maior adesão, né, nessas vagas que eu cito abaixo. A gente começou com 30 vagas abertas, foram prontamente ocupadas, tínhamos mais 10 aprovadas, né, e abrimos um segundo edital com a lotação dessas vagas também. Esses residentes foram alocados em 9 unidades do laboratório de inovação e a unidade parceira, a unidade extra, que já era campus previamente, que é Tarumã, onde ficam as residentes do segundo ano, né? E algo importantíssimo para a gente foi a revisão de todo esse eixo de ensino. A residência já existia previamente, com alguma frequência, lotava no máximo 3, 4 residentes ano, e com esse número maior de residentes entrando, né, a gente precisava fazer um trabalho mais robusto, mais completo. A gente fez toda uma revisão desse eixo de ensino, então, desde os temas a serem abordados, né, vou falar um pouquinho dos GTs à frente, uma semana padrão para que esse residente não ficasse só tocando o serviço, tivesse efetivamente horários protegidos, como eu cito abaixo, horários para vigilância, um horário para o módulo teórico ou participação em reuniões de equipe e afins, bem como sessões clínicas que compõem o módulo teórico dele, componham também essa formação teórico-prática e materiais que a residência, que nós precisamos prover para essa residência. Então, a aquisição de livros, eu estou aqui na secretaria acadêmica, instintivamente eu olhei para o armário, né? A gente já começou a fazer a distribuição, elencamos 23 livros técnicos para compor, né, cada uma das unidades, então estão sendo distribuídos aos poucos. Parte desse módulo teórico precisou ser iniciado por um ambiente virtual de aprendizado, por conta do impedimento da pandemia, mas a gente passou a trabalhar temas gerais, né, competências teórico-práticas dos profissionais, e uma coisa muito bacana foi que nós pudemos fazer uma parceria com a residência multiprofissional, de modo que todos os residentes que entraram, né, nos 2 programas esse ano fizeram primeiro pool de formação, todos esses temas, de maneira conjunta e coletiva. Né? Isso é essencial para quem está sendo formado para trabalhar na atenção primária, em equipe. Né? Dando seguimento, agora, mais recentemente, a gente retomou de maneira gradativa as aulas, obviamente com os cuidados adequados. Uma grande preocupação nossa foi evitar, obviamente, a aglomeração por conta do contexto da pandemia, então nós fizemos turmas pequenas, no máximo 10 residentes. Os locais, a gente está usando 2 auditórios que são arejados, com distanciamento adequado, isso para não perder mais tempo no módulo teórico. A residência é um treinamento em serviço, ela é eminentemente prática, mas essa complementação teórica é essencial, é prevista pela CNRM, obrigatória, e a gente já vinha perdendo tempo por conta da pandemia, mesmo utilizando o ambiente virtual de aprendizado, os temas clínicos ficariam defasados. Então, a gente já retomou. E como que a gente fez isso? Utilizamos 4 grupos de trabalho, tá? Dividindo os preceptores em cada um desses grupos. Nós dispomos hoje de 21 preceptores,
Então, esses grupos alcançam os temas, os grandes temas, né? Então, cardiovascular, materno-infantil, saúde mental, comunicação clínica, e nós temos um quinto eixo que permeia, foi distribuído ao longo desses 4 grupos, que é de problemas indiferenciados. Né? Os GTs têm uma reunião mensal para cada grupo de 4 ou 5 preceptores, um turno na semana. Eles fazem a revisão do tema, desenham a aula, tendo durante as outras semanas tempo para rever, estudar, fazer o planejamento acadêmico. E em uma das semanas a aula é presencial, né, dada no auditório de Tiradentes e na sala Pássaros, na CESAL, de modo que a gente consiga fazer um trabalho não só visando a aula teórica do residente, mas um treinamento on-time do preceptor também. Além disso, como treinamento, né, como escopo para treinamento do residente, estão sendo treinados já em pequenos procedimentos, em pequenas cirurgias ambulatoriais. A gente passou a estimular a participação em congressos, obviamente de maneira virtual, né, como tem sido feito esse ano, também pelo contexto da pandemia. Coloquei um exemplo ali do primeiro Congresso Brasileiro de Medicina Musculoesquelética, que nós conseguimos custear para todos os residentes e todos os preceptores. De mesma maneira, já está em processo de aquisição 3 grandes cursos complementares à formação. Então, um de dor miofacial e agulhamento, né, para já começar agora em outubro. Um de urgências e emergências clínicas, tem tudo a ver, inclusive, com a formação deles para o 2º ano, em que eles terão a carga de urgência e emergência, e um curso de pequenas cirurgias dermatológicas, em que outros procedimentos ou outros métodos de abordagem serão demonstrados também. Aqui a gente tem as fotos aí dos GTs acontecendo. O GT da esquerda é o de materno-infantil, eminentemente feminino. O da direita, deixa eu ver aqui, é o de cardiovascular, né? E tem sido um momento muito bacana para esse contato da coordenação. Nós 3 ficamos vinculados a todos os GTs, de modo a poder dar atenção também para os preceptores e formá-los nessa metodologia ativa que a gente tem utilizado. Então, tem sido um momento muito gratificante para todos. Né? Dando seguimento, como eu comentei agora, essa formação não está sendo apenas para o residente. Né? Era muito importante que a gente fizesse a multiplicação dos conhecimentos e das experiências que a gente traz também para os preceptores. Né? Metade dos nossos preceptores já eram aqui de Campo Grande, ocasionalmente ainda não, alguns já tinham experiência em docência, outros não, e aí a gente está utilizando esse momento do GT para sensibilizar e fazer algumas capacitações direcionadas, tipo preceptoria no minuto, como dar feedback. Então, os GTs permitem isso. Esses congressos a gente está estimulando que o preceptor também assista. O de miofacial musculoesquelética foi super bem avaliado, inclusive. Alguns cursos a gente está, como esses que a gente vai dispor para os residentes, também vamos fazer a exposição para os preceptores. E, especificamente, para os preceptores, a gente está planejando, perto de novembro, dezembro, aplicar um primeiro EURACT aqui no Centro-Oeste. O EURACT é o curso padrão ouro de formação para preceptoria em medicina de família no mundo, modelo português e tal. Tem muito da influência britânica também. E a gente, como todos nós da coordenação já temos o primeiro e o 2º nível, a gente consegue já multiplicar isso. Tá? Outro curso que pode ser estimulado, alguns dos nossos preceptores já estão fazendo, é o curso de formação que o Ministério dispõe junto ao Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Né? E, então, isso dá mais escopo, dá mais força para esse grupo de preceptoria que a gente tem. Além disso, a gente busca o tempo todo um fortalecimento local da especialidade e da rede. Não tem como a gente fazer uma residência de sucesso, uma residência de força, sem que a gente busque o estímulo à titulação. A gente notava, como eu citei lá no início, muitos especialistas no estado não tinham registrado seus títulos. Então, quando a gente precisou
foi seguido, né? Uma série de editais que a gente lançou para contratar preceptores, a gente, por vezes, não tinha ninguém de perto, ninguém interessado a fazer, porque a gente não conseguia nem identificar quem eram os titulados no Estado. Coloquei aí a retomada agora da Associação Sul-Mato-Grossense de Medicina de Família e Comunidade, a ASMEFAC, que estava parada, estava assim, esquecida, e que os nossos preceptores e os nossos residentes puxaram para si isso e estão fazendo um movimento de retomada, de ressurreição da associação. Está sendo um espaço muito bacana. Quero até saudar a Nana aí, Yuri, Igor, entre outros, que estão super engajados nesse processo. E os matriciamentos na rede estão sendo já iniciados, como os de infectologia, e os que dentro em breve a gente vai começar a fazer, dermato, saúde mental, de modo que isso oportunize e capacite não só a residência, né, e os residentes, os preceptores, mas também profissionais que já estão inseridos na rede e que estão nas unidades, dividindo espaço com a residência, mas que possam ser igualmente capacitados. Por fim, uma coisa que é importantíssima, a visão multidisciplinar. Acho que o grande gol do nosso projeto é ter casado essas duas residências. Todas as nossas 9 unidades dispõem de residência tanto médica quanto multiprofissional. Esses espaços são partilhados, são divididos, e a troca de conhecimento otimizada, exponenciada, justamente por conta desse contato. A gente tem estimulado que os preceptores locais façam sessões clínicas conjuntas, tenham momentos compartilhados de discussão, atendimento conjunto, as visitas, atendimentos domiciliares sejam feitos de maneira também conjunta, de modo a oportunizar, estimular a integralidade, assegurar um cuidado, além de continuado, integral para esse paciente, e que isso se reverta efetivamente em melhor qualidade do cuidado aqui na rede de Campo Grande. A gente tem alguns desafios, né? Passados aí 6 meses do início da residência, a gente já começa a olhar para o segundo ano, na verdade. Primeira coisa, com a dificuldade que a gente teve de lotação de preceptores por conta dessa falta de titulados, a gente ainda assim ficou com uma vacância. A gente tem uma unidade ainda que está com um preceptor a menos, por conta do período eleitoral, suspendem-se as contratações, a gente não conseguiu fechar esse grupo. Ou seja, o primeiro desafio é esse, ainda tem uma unidade que precisa ser contemplada e fechar esse planejamento. Outra coisa, no segundo ano, como eu citei atrás, é esperado que a carga de urgências e emergências seja contemplada, né? Como a residência de medicina de família e comunidade, a gente tem urgência geral, adulto, pediátrica e obstétrica. A gente está levantando os campos disponíveis aqui na cidade, né? Santa Casa, regional, as maternidades, mas a gente vai precisar também de preceptores ou profissionais que já sejam contratados, lotados nesse campus de estágio, para receber os residentes, né, com a mesma adequação, a mesma qualidade que a gente tem primado dentro das nossas unidades do LIAPS. Um outro desafio são alguns fluxos da rede que ainda não são condizentes com protocolos. Nesse sentido, os GTs têm trabalhado e têm ajudado bastante. Os grupos de trabalho dos preceptores têm identificado algumas incongruências ou inconsistências na rede. Por exemplo, existe aqui o IPED-APAI, que é o padrão para primeiro trimestre de gestação, né? O padrão de exames. Alguns exames que são pedidos a mais, outros que poderiam ser pedidos e não são, e a gente está levantando tudo isso baseado em evidência. Os preceptores estão fazendo isso dentro dos seus GTs, respectivos GTs, de modo que tragam um instrumento, tragam um material em devolutiva para a CESAL. Então, essa retroalimentação é importantíssima, né? Quando a gente investe em formação, a gente investe também em capacitação da rede e, mais do que isso, indução de boas práticas. Digo que as residências são as maiores indutoras de boas práticas em rede que se pode haver, né? Por fim, dando seguimento, fixação de profissionais.
enquanto a gente contratava ou não especialistas ou recém-formados e tal, esse tempo de ação do profissional, no tempo, né? Só para ficar de olho. O tempo de ação desses profissionais era muito curto, prejudicava longitudinalidade, prejudicava a integralidade, enfim, acesso, tudo isso ficava capenga. E aí, o que acontece? Quando a gente passa a formar especialistas, eu sempre faço aquela analogia, né? Você vai numa clínica oftalmológica, não vai querer ser visto por um gastroenterologista. Mesma coisa, você vai na atenção primária, você deve ser visto por um médico de família. Então, à medida que a gente for formando profissionais, o ideal é que, e aí eu coloquei no próximo ponto, os concursos passem a exigir, ou que pontue mais, né, de maneira mais importante, a titulação. Né? A gente, daqui a pouco eu vou fazer um apanhado de quantos a gente pretende formar e tal, mas é importantíssimo que esses residentes, automaticamente terminando a formação, sejam inseridos e absorvidos na nossa rede mesmo. A ideia é justamente essa. A gente passa para a linha de baixa e, assim, alguns entendimentos que a rede ainda precisa fazer, também como desafio. O primeiro é de que o residente está em formação e que a rede tem responsabilidade nessa formação. O que eu quero dizer com isso? Um profissional só contratado para atender, é visto como médico assistente, ele vai ter lá todos aqueles turnos de atendimento, dificilmente vai ter alguma liberação, as capacitações, a gente sabe que às vezes são mais raras, mas o residente ele tem turnos reservados, ele tem o turno em que ele vai estar na aula teórica, ele tem o turno que ele vai estar no plantão no segundo ano, e que não é simplesmente número. Né? Para isso, o preceptor está fazendo a contrapartida, ele está ali fazendo o background, né? Ele está dando conta do que seria exigido para um profissional assistente. Né? Mas é importante a gente ter ciência disso. Outra coisa que é um desafio nesse momento é que a gente firme mais parcerias e aumente a proximidade com a academia. As universidades aqui, e são de ótima qualidade, todos aqui em Campo Grande, precisam ver na atenção primária um campus de estágio para os seus alunos e identificar que nas unidades em que a gente já está fazendo com excelência, obviamente a formação desse aluno vai ser feita com maior adequação. Né? Se ele puder seguir um especialista em medicina de família naquele internato dele ou no estágio como acadêmico bolsista, vai ser infinitamente mais produtivo, vai ser um internato proveitoso e aquilo vai ser atrativo para ele. Né? Não adianta a gente dispor de uma rede maravilhosa se a formação continuar sendo centrada no hospital. Ele nunca vai ver a atenção primária, a medicina de família, como uma possibilidade de especialização. Então, essa proximidade é muito importante. O entendimento do papel do preceptor local e das suas atividades. Por que eu digo isso? Houve uma resistência muito grande para a gente, seja ter um momento de planejamento acadêmico ou precisar ser deslocado da unidade em que está fixo, né, em que está alocado, para fazer um GT, um grupo de trabalho, ou para aplicar a aula para o residente. Isso foi um trabalho árduo que a gente teve para demonstrar para a Secretaria de Saúde que é essencial num processo de formação que esse preceptor que eles estão contratando não é um médico, único e exclusivamente um médico assistente, ele é um professor também. Né? Então, isso é algo que a gente tem caminhado bastante. A capacitação de outros entes envolvidos no cuidado, então, existe uma série de profissionais já presentes na rede, já inseridos na rede, e que precisam ser capacitados de maneira conjunta, de maneira síncrone, né? Senão os processos não andam. Às vezes você vai ter um profissional falando uma língua e o outro falando outra, de maneira ou antiquada, ou se guiando protocolos anteriores, e isso a gente precisa estimular. Acho que, como residência também, a gente tem que desencadear esses processos. E, por fim, não menos importante, o entendimento do papel dos demais profissionais no cuidado integral. Por que eu estou dizendo isso? Eu acho que a grande excelência, eu já comentei, mas a grande excelência do LIAPS nesse momento é ter profissionais de várias categorias sendo formados em conjunto. Toda vez que a gente une essas capacidades individuais num coletivo, então, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, profissionais de educação física,
nutricionistas, dentistas, psicólogos, etc. É assim que ciência é feita. É assim que bom cuidado é provido. A gente tem notado, e os pacientes trazem isso o tempo todo, de que, óbvio, o cuidado é muito centrado no médico antes, mas que essa mudança está vindo super a calhar e está sendo visto com muitos bons olhos pela população. Se antes os pacientes ficavam esperando meses numa regulação por consultas individuais não compartilhadas desses profissionais, hoje, poder compartilhar esse cuidado no mesmo dia, ou na mesma semana, ou no mesmo mês, é uma super potencialidade. Isso aí eu não tenho dúvida. Legal. Terminando, e aí para não passar da hora, a gente tem esse objetivo final, tá? O grande objetivo nosso é, em 2022, ao final da formação dessa primeira turma, nós liberarmos 38 novos médicos de família. Então, como bem formados e capacitados, de maneira, assim, um padrão ouro, com prática baseada em evidência, advogando pelo paciente, pautado em prevenção quaternária, evitando os excessos, que sejam resolutivos, então, desde queixas mais frequentes a situações de emergência. A maioria das nossas unidades não tem uma unidade e isso não é nosso, né? É um país, a gente tem que pensar assim, o médico de família precisa ser capacitado a abordar as emergências, porque nem toda unidade tem como lá na minha Tiradentes um CRS do lado, então você precisa estabilizar o paciente até que ele seja transferido. A abordagem de saúde mental, que era muito pouco frequente na rede previamente, era uma coisa de, não é comigo não. Super prevalente. Mais de 50% da população vai ter algum transtorno mental comum ao longo da vida. Pequenas cirurgias que às vezes ficavam no limbo, não conseguiam dar saída por falta de ambulatórios na rede que o fizessem. Isso tudo sendo resolvido hoje na própria unidade de atenção primária. Por fim, com propriedade da rede, esses médicos de família saindo, entendendo os fluxos, sabendo como funciona e fazendo regulação descentralizada, entendendo que são as unidades, são parte da unidade de referência da sua população e quais são as demais unidades de referência, maternidades, unidades de urgência e emergência, etc., e assumindo 38 equipes de estratégia de saúde da família no município de Campo Grande, nessa grande capital nossa. Isso dá um impacto de cerca de mais 25% das equipes, né, de estratégia com especialista, além das equipes que serão mantidas com residência. Se a gente contar as de residência com as equipes que eles poderão assumir, a gente vai chegar perto de 45% da rede já assegurada já nessa primeira turma com especialistas. E é isso, gente. Isso é um pouquinho do que a gente tem feito aí na formação dos nossos residentes, dos nossos preceptores e da rede anexa, digamos assim. Está sendo um super prazer, está sendo super gratificante. Não vou me alongar, quero só agradecer e fico à disposição aí, deixei o e-mail da coordenação da residência. A gente está à disposição para qualquer coisa, super à vontade, agradeço mais uma vez.